O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Deus. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração: busque a minha face, a tua face, ó Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei para ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado, porque estar na tua casa é um privilégio maravilhoso. Poder cantar louvores, poder sentir a tua presença aqui, poder sentir, Senhor, esta alegria de, durante a semana, tirar um tempo para congregarmos e estar em comunhão na tua casa e agora ouvir a tua palavra. Que privilégio! Que o teu Espírito, Senhor, seja como já está sendo derramado sobre cada um de nós que estamos aqui, sobre os nossos irmãos que acompanham este culto em casa, pelo santo e glorioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este salmo foi um salmo escrito por Davi. E todo bom crente conhece um pouco das aventuras e da história de Davi. Davi era o garoto esquecido da casa de Jessé. Na sua infância, na sua pré-adolescência, os amigos e os companheiros de Davi eram os insetos, os matos, os carrapatos e talvez até os lobos selvagens e, por assim dizer, ursos e leões, porque Davi ficava isolado dos seus irmãos. Enquanto seus irmãos mais velhos ficavam na casa do papai, fazendo não sei o que, talvez assistindo Netflix da época, Davi estava no campo, trabalhando e esquecido talvez pelos seus pais, esquecido pelos seus irmãos, esquecido pelos seus amigos, mas não esquecido por Deus. No meio daquela solidão, com o berro das ovelhas, trabalhando para guardar o rebanho da família, Deus começa a trabalhar na sua vida, no seu caráter. E nesse mês, que vocês têm aqui como tema, relacionamento, estamos juntos, eu quero que a primeira coisa que você entenda, que se depender de Deus, você nunca se sentirá sozinho. Amém?
Se depender de Deus, seja você criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, ancião, você nunca se sentirá sozinho. E agora, depois de anos de experiência com Deus, com o povo, reinando, ele vem descrevendo algo maravilhoso. E ele começa este salmo dizendo: o Senhor é a minha luz. Amém? Entenda isso, irmãos. Eu não sei você, mas eu não gosto muito de escuridão. Eu acho que é porque quando eu era pequeno, criança pequena lá em Babacena, eu tinha muito medo do escuro. Hoje eu fui liberto, de qualquer manifestação diabólica que traz medo para nós. Mas hoje, em compensação, eu gosto de luz. Eu não gosto de luz fraquinha na minha casa, vai ensaiar na igreja, eu gosto das luzes ligadas, e vai estar em casa, eu gosto de luz ligada. E para que serve a luz? A luz, ela vai nos dar direção. Se vocês sabem muito bem, aqui às margens do oceano, um navio, hoje tem GPS, tem satélite que guia, mas antigamente, como os navios eram guiados, eram através de uma luz do farol, e o farol mandava aquele sinal de luz, para que os navios tivessem direção. Então agora você vê um jovem, um rei, talvez esquecido pela sua família, mas da experiência da solidão, ele toma uma decisão na sua vida, e ele diz: o Senhor é a minha luz, e além de ser a minha luz, Ele é a minha salvação. Nós já vemos aqui uma manifestação nas palavras de Davi, que na presença de Deus haveria salvação, haveria alguém que poderia fazer algo por ele. Nós entendemos tantas manifestações proféticas através de Davi, já na revelação da pessoa de Cristo. O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Eu e você passamos por lutas e por batalhas todos os dias. O vento sopra. Eu costumo dizer, irmãos, que não é porque a gente é crente, que a gente louva, que a gente dizima, que a gente oferta, que a gente vem na escola bíblica dominical. Você já viu o crente andando pela rua, está chovendo sobre todo mundo, mas sobre ele tem um anjo segurando o guarda-chuva. Meu amigo, se você não se proteger da chuva, você vai se molhar. A Bíblia nos ensina isso, que o sol vai brilhar sobre os justos e sobre os injustos. Qual é a diferença? A diferença é que eu e você temos uma perspectiva de alguém que dirige os nossos passos, a nossa vida. Ele é a nossa luz, Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa salvação. Você vai enfrentar o medo? Vai. Você vai enfrentar a escuridão? Vai. Tem momentos na nossa vida que até a nossa fé parece que ela se dissipa. Mas isso não quer dizer que Deus não está lá, agindo por mim e por você. Amém? E o Salmo vem dizendo: quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Não se engane, meus queridos. A palavra do Senhor declara que anjos vão nos cercar. Amém? Eu não estou aqui como um pastor de igreja presbiteriana renovada, tentando animar sua fé, não. Eu estou falando a palavra de Deus. Ainda que os seus olhos carnais não vejam, a palavra declara que o Senhor dá ordem aos teus anjos para nos guardar, para evitar que os nossos pés tropecem. Quantos testemunhos nós muitas vezes podemos dar, porque nós entramos em situações em que Deus nos guarda, e Ele envia anjos. Há mais ou menos 2 meses atrás, nós passamos por uma situação dentro da nossa casa, e eu percebi que depois daquela situação,
que era Deus que estava movendo ali. Nós nos deitamos para poder dormir e o Lucas estava extremamente inquieto. Deitamos mais ou menos 10h30 da noite, e esse menino andava para lá, andava para cá, chutava o papai, subia em cima da mamãe, e a gente foi ficando nervoso. Esse menino não dorme, e vai dar remédio para dormir, o menino vomita tudo, não funciona. E eu fiquei: Senhor, tem misericórdia, a gente tem tantas atividades amanhã. E eu sei que de repente o Lucas sobe em cima de mim, eu levanto bravo e nervoso com o menino. E quando eu levanto, a Ana Cláudia fala de lá: papai, está um cheiro de queimado. Irmãos, e o papai aqui tinha colocado as mamadeiras para poder ferver. E nós fomos deitar, e as mamadeiras foram fervendo, e aquilo, quando eu cheguei na cozinha, irmãos, aquilo já estava fumaça pura, as mamadeiras derretidas, e depois eu fui entender. Se você tem fé, né, eu creio que Deus não deixou aquele menino dormir, e o menino ficou pulando em cima da gente, porque senão nós teríamos acordado com o apartamento em chamas. Então Deus peleja as nossas batalhas, mesmo quando nós não vemos. Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Muitas vezes, queridos, alguém vai se levantar contra você lá no seu trabalho para te perseguir, para te acusar. Muitas vezes as pessoas vão olhar para nós e elas vão ter inveja, porque no tempo de luta que todo mundo tem, nós estamos cantando, dando glória a Deus, crendo e dizendo: o nosso Redentor vive. E as pessoas muitas vezes não entendem isso e ficam com raiva e começam a jogar lanças em nós, como aconteceu exatamente com Davi. Davi, quando assustou, estava lá no palácio, e a lança de Saul contra a sua vida, e ele falou: o que foi? O que há? O que está acontecendo? Eu estou aqui tentando fazer o bem. Mas então nós começamos a entender que nós chegamos a um nível em que as nossas batalhas se tornam extremamente espirituais. E aí você vai entender que é todo dia orando, todo dia clamando, todo dia buscando ao Senhor e dizendo: Deus, peleja as minhas lutas, peleja as minhas batalhas, e nós vamos rompendo em fé pelo nome poderoso do Senhor. Davi vai colocando a sua vida, a sua história diante do Senhor, e este é um texto que marca muito a minha história. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. Irmãos, tem muita gente de igreja, pode ser batista, pode ser presbiteriano, pode ser assembleiano, tem muita gente se escondendo atrás da pandemia. Eu sei que nós temos que nos resguardar, eu sei que nós temos que ter responsabilidade, eu sei que nós temos que ter muito cuidado, mas quantas pessoas talvez estavam esperando só esta oportunidade para não vir mais à casa do Senhor. Queridos, eu posso dizer para vocês um testemunho que muitos jovens muitas vezes não gostam de ouvir. Eu vou fazer 44 anos no mês de novembro. Casei virgem aos 27 anos de idade. Minha filha quer estar na casa do Senhor. Eu tenho um vídeo com a Ana Cláudia, 3 anos de idade. A Ana Cláudia colocou um vestido longo, e era uma sexta-feira à noite, e ela falou: papai, eu quero ir para a igreja. Eu falei: minha filha, mas hoje não tem culto. Ah, papai, eu quero ir para a igreja. Minha filha, mas não tem nada na igreja hoje. Não, mas eu quero ir para a igreja. E nós decidimos que os nossos filhos vão seguir o mesmo caminho que nós. Sabe como que eu comecei, Igão?
Pastor Manu, eu era chamado de pior de igreja. Eu ia para a igreja, adolescente, eu pegava os pratos da bateria e comprava limão, e eu ia passar limão nos pratos da bateria. E chegava no domingo à noite, eu não estava escalado para tocar, eu sentava no primeiro banco, e eu olhava os pratos da bateria brilhando, o pastor não sabia, o presbítero não sabia, ninguém sabia, mas Deus sabia. Deus sabia, amém? Quando juntava, na segunda-feira eu chegava da escola, eu ia para a igreja, ficava aquele monte de cabo no altar, aqueles cabos, aqueles macarrão, tudo do jeito que está ali, ó. E aí, os cabos olhavam para mim e falavam assim: vem para o papai. E eu pegava aqueles cabos, irmãos, e eu ia enrolando e guardando. Quando chegava no ensaio de noite, os meninos pegavam e bagunçavam tudo, mas no outro dia eu ia lá. Sabe, queridos, quando eu penso na minha juventude foi tocando na casa do Senhor, carregando caixa de som, acampamento, louvando, quantos e quantos ensaios. Irmãos, eu era tão doido com esse negócio de música na igreja, que às vezes a gente ensaiava durante a semana, no horário de almoço. Dá para entender um negócio desse? Os meninos não faziam nada não, irmãos. A gente só, ficava na casa do Senhor, ensaia, as namoradas ficavam bravas, porque chegava sábado, queria namorar, a gente ia tocar fora. Irmãos, que bênção, quantos concertos, quantas cantatas, quantas lembranças. Irmãos, para nós estarmos aqui no altar, quando eu vejo a igreja de mãos levantadas, as lágrimas descendo, é só na igreja que a gente vê essas coisas, amém? Eu sei que eu e você somos igreja, eu e você somos igreja, e onde nós estamos, nós somos igreja, mas a congregação, aqui foi o lugar onde você se casou, onde você apresentou os seus filhos. Quantas lembranças maravilhosas, que dinheiro, riqueza do mundo nenhum. Se você não gosta de igreja, eu vou te perguntar o que você quer fazer no céu, querido. Que lá é o maior templo de toda a existência, é a casa eterna do nosso Deus. E o Davi está dizendo: eu quero estar na casa do Senhor, porque na casa do Senhor eu vou contemplar a bondade de Deus. Aqui, quando o pastor Manu pega esse microfone para poder falar, eu nem conheço ele, mas as portas do céu se abrem. John Stott dizia que o púlpito é o lugar onde Deus governa a igreja através do seu ungido. E aqui, queridos, pode chegar aqui alguém com a família destruída, mas vai ouvir a palavra, e a pessoa vai se transformar pelo poder da palavra de Deus. A igreja, irmãos, é coisa maravilhosa. E eu e Claudinha decidimos, Deus não pediu, mas nós decidimos entregar Ana Cláudia e o Lucas para a presença, para a casa do Senhor. Queridos, não há nada melhor do que nós estarmos aqui na presença do nosso Deus. Talvez você está aí em casa, eu entendo que nesse tempo de pandemia nós temos que tomar cuidado, mas se você puder, não deixe de estar na casa do Senhor. Os nossos jovens lá na igreja, eu sempre falo, queridos, eu olho para trás e não me arrependo por nenhum instante de ter gastado a minha juventude e o que ainda resta dela na presença do nosso Deus, na casa do Senhor. E eu senti que pela misericórdia do Senhor, Deus então me chamou para o ministério. Quantos é desafiador você estar no ministério e querer levar as coisas de Deus a sério? Muitas vezes nós somos mal compreendidos, porque Deus não se assuste com o que eu vou falar, mas Deus não dá lixo para nós, Deus não dá para nós nada mal feito. Se você amanhã de manhã acordar
e você vê o amanhecer, Deus na criação decidiu que fosse daquele jeito, e Ele é tão soberano, tão poderoso, que o amanhecer cumpre todas as suas etapas todos os dias. Amém? Amém? Quem é que faz o vento soprar? Quem foi que escolheu o timbre das ondas do mar? Você pode perceber que não há ninguém igual a você. Pode ter parecido, mas igual, nem gêmeos univitelinos. Tão caprichosamente Deus cuida de cada um de nós. Então sempre ofereça o seu melhor ao Senhor. Pois no dia da adversidade, Ele nos guardará protegido na sua habitação. A adversidade, ela vai bater na nossa porta. Eu não quero entristecer o seu coração, mas um dia ela vai vir, e ela vai bater com força nas nossas vidas. Eu fico pensando, alguns meses atrás eu estava lendo o livro do pastor Charles Swindoll sobre Jó, e ele descrevendo sobre o dia da adversidade de Jó, aquele dia terrível, em que Satanás, como intruso no céu, apareceu, e Deus então começou a dialogar ali, e ali nasce a saga da tragédia, ou do dia da adversidade de Jó. Você conhece a história, os seus bens, os seus gados, e sua família, 10 filhos. Eu pergunto aqui para você, no tempo de pandemia, a gente viu muita gente morrer, felizmente. Às vezes chega uma notícia para nós, morreu o pai, a mãe e ficou os filhos, ou morreu os filhos e ficou o pai. Mas nesse tempo de pandemia, quase 2 anos de pandemia, como pastor, nem na igreja, nem no noticiário, eu não ouvi dizer de ninguém que perdeu 10 filhos no mesmo dia. Irmãos, eu olho para os meus filhos, é um negócio inexplicável. O que a gente sente por um filho é inexplicável. Você imagina Jó, naquele dia da adversidade, 10 filhos, se vira com bens materiais, a gente trabalha e consegue de novo, agora 10 filhos, num tapa só, um terremoto, um vento forte, a casa caiu em cima, matou todo mundo, e aquele homem rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, e se prostrou, e glorificou o nome do Senhor. É importante a gente saber, porque se um dia o dia da adversidade virá sobre nós, aonde nós estamos firmados? Aonde a nossa fé está alicerçada? Aonde o nosso coração vai encontrar consolo? Aonde nós vamos conseguir ter uma visão espiritual de que 10, 20, 30, 80, 90, 100 anos que você passar aqui nessa terra, não se compara a uma vida eterna, de esperança que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nada do que nós passarmos aqui se compara à glória eterna em Cristo Jesus. E é nessa esperança em Cristo Jesus é que nós seguimos avante pelo nome poderoso do Senhor. Eu tenho uma irmã, ela é esposa de pastor lá em Boston, e a gente conversa toda segunda-feira. Eu para falar o que aconteceu na minha igreja, e ela para falar o que aconteceu na igreja dela, né? E às vezes o final de semana foi tanta luta que a gente se liga na segunda-feira e eu falo: e aí, como é que você está? Ela fala: avante, avante, ó crentes. Vocês já cantaram esse hino aqui? É verdade? Na outra semana sou eu, ela liga: e aí, como é que foi ontem? Avante, avante, ó crentes.
ou então pela fé que uma vez foi nos dada, para seguir. Irmãos, e é isso mesmo, o crente vai todo dia. Agora, o que é, como que você faz para vencer o dia da adversidade? Eu já estou encerrando. Fazendo como Davi diante de Golias. Quando Davi estava diante de Golias, ele olhou para o seu passado e ele disse: eu já enfrentei um leão, eu já enfrentei um urso, e o Senhor me deu vitória. Então, diante desse gigante, lembre-se que Deus vai te dar vitória. Amém? E para encerrar, Davi termina o salmo dizendo: espere no Senhor, seja forte, tenha coragem, espere no Senhor. Dizem por aí que Deus tarda, mas não falha. Queridos, por que muitas vezes parece que Deus está demorando no seu agir? Não é por causa dele, é por causa de nós. Deus tem tudo pronto, Ele é Deus, amém? Deus tem tudo pronto, nosso coração é que muitas vezes não está pronto para receber o que Ele tem para nós. Deus não vai te dar uma bênção material para você pegar essa bênção e colocar no lugar dele, porque Ele quer continuar sentado no trono do seu coração, do seu lar e da sua família, da sua casa. Amém? Não vale a pena trocar a bênção por aquele que é o abençoador. Entenda isso, nada é maior do que Deus. Davi esperou no Senhor. Um dia ele foi chamado do campo e ele chega na casa do seu pai. Estava lá o profeta Samuel. E ele, sem entender nada, entrou, e na hora que o profeta Samuel o viu, o Senhor falou: é esse. Menino, ajoelha aí. Ele se ajoelhou, derramou óleo na cabeça, ele olhou para um lado, ele olhou para o outro. E aí, posso voltar para o meu trabalho? Pode voltar para o seu trabalho. 14 anos se passaram. 14 anos se passaram de espera, até que ele então fosse proclamado rei de Israel. Ele poderia ter dito: olha, então se eu vou ser rei, agora todo mundo tem que se curvar diante de mim. Não, ele esperou o tempo de Deus. O tempo de Deus para nós é perfeito. Espere no Senhor, confie no Senhor, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor dos Exércitos.